Bom dia! Segunda-feira, 13 de dezembro, e a gente vai iniciando mais um TV Mar News, sempre trazendo muitas informações para que você inicie o seu dia muito bem informado. E a gente sempre lembra que se você precisa sair de casa e não quer perder o nosso programa, é só você baixar o aplicativo da TV Mar no teu celular e você vai ter toda a nossa programação aqui na palma da tua mão. A gente também está passando ao vivo lá no portal Gazeta Web, o endereço você já conhece muito bem, então acessa com a gente www.gazetaweb.com, vai acompanhando toda a nossa programação ao vivo, além também de se manter informado no maior e melhor portal aqui do nosso estado. E a TV Mar, é claro, também está presente nas redes sociais. Você pode seguir a gente no Instagram, no Facebook, acompanhar também o nosso canal do YouTube, onde você vai poder ver e rever as nossas matérias, entrevistas, programas e reportagens especiais. E a gente sempre inicia o nosso programa aqui, gente, lembrando que o TV Mar News é um oferecimento do Plano de Saúde Apvida. Confie na inteligência. É saúde para valer. E a gente, claro, também não pode perder o hábito de abrir o jornal aqui nas nossas manhãs. Vamos abrindo então um tradicionalíssimo jornal aqui do nosso estado, Gazeta de Alagoas, e conferir os principais destaques que deu na Gazeta de Alagoas nesse final de semana. Vamos ver então, abrindo aqui, Gazeta de Alagoas, para que você possa conferir também aí na sua telinha. A gente confere aí a Gazeta de Alagoas. Deixa para depois, Max? A gente consegue já ler a Gazeta de Alagoas? Olha aí, abrindo a Gazeta de Alagoas também na sua tela, gente. Olha, diplomacia Collor é condecorado pelo rei do Marrocos. Renúncia fiscal, Renan Filho abre mão de 7,4 bilhões de ICMS de empresas ricas de Alagoas. Brilho e encanto, decoração natalina leva população e turistas à orla de Maceió. Modelo do governo do estado, BRK deixa rastro de sofrimento e revolta em municípios. Após leiloar água do Velho Chico, o governo privatizará obras do Canal do Sertão. Corujão da Saúde facilita acesso do povo à assistência. E Ministério Público Federal processa fraudes por oferta irregular de graduação. 1/3 da população aqui de Alagoas vive sem renda de trabalho. Como é que pode viver, né? Covid perde força em todas as regiões do estado, diz o FAO, graças a Deus. E no editorial, a história julga quem não acolhe desamparados. Esses são, então, os principais destaques aqui da Gazeta de Alagoas. Se você quer, de repente, aí se aprofundar em mais algum deles, é só acessar www.gazetadealagoas.com.br. Que agora a gente vem ao vivo aqui com o Fernando Palmeira na nossa programação, que traz informações para a gente a respeito de um leilão que os Correios estão realizando, né? Você em casa aguardava de repente aí a oportunidade para comprar motocicletas e outras coisas, então aguarde essa oportunidade porque o leilão já acontece nessa semana. Quem traz detalhes para a gente agora ao vivo é Fernando Palmeira. Fernando. Bom dia, Porlane, bom dia, amigos, bom dia para você que nos visita, bom dia para a nossa equipe. Olha, o dia amanheceu nublado, mas agora o sol volta a brilhar na nossa capital para a alegria de todos nós, especialmente para os nossos visitantes. É isso mesmo, Porlane, são 99 motos ainda em bom estado de conservação e de uso que os Correios, na renovação da frota, está colocando no pregão eletrônico. São 99 desses veículos. E vamos falar agora com o assessor da Superintendência dos Correios, o Berenaldo Messias, que nos fala sobre esse pregão eletrônico, como vai acontecer e quais as orientações para aqueles interessados. Os Correios realizam esse leilão eletrônico nos dias 15, 16 e 17, essa semana, através do site de licitações do Banco do Brasil, licitações-e.com.br. São 99 motos em bom estado de conservação, como disse o Fernando, e é necessário um cadastro antecipado, né, para poder ofertar seus lances, né, no sistema. O interessado deve fazer esse cadastro antecipado nas unidades do Banco do Brasil, que o site é gerenciado pelo Banco do Brasil, e pode ser também realizada a visita para quem quiser, no nosso Correio Sede, na rua Antenor Gomes de Oliveira, 144, mediante agendamento no telefone 21 26 26 97. Esse leilão está previsto para os dias 15 e 17 agora de dezembro. Será, como dissemos, online através desse endereço aí. Agora, qual a hora para que
interessados participem. E para fazer a visitação, qual a melhor orientação para ter acesso e o horário de visitas? As propostas serão abertas às 8 da manhã do dia 15 e finalizarão no dia 17, né, na sexta-feira. As visitas podem ser feitas antes da abertura das propostas, né, de 9 às 11, 14 às 16, na nossa sede, Rua Antenor Gomes de Oliveira, 144, Farol. Devem ser agendadas novamente pelo 21 26 26 97. E para que possa ter acesso, o site traz também o PDF com as fotos para que possa antecipadamente verificar, né, o interesse de cada uma. Mas sugiro a visita em loco, é sempre bom ver a situação. Estão em bom estado de conservação, são motos que estavam em operação e foram retiradas devido à política de renovação da frota. Os Correios em todo o país renovou grande parte de sua frota e pôs em leilão, como manda a lei, as motocicletas recolhidas. Para fixar bem o endereço para as visitações, Rua Antenor Gomes de Oliveira, 144 Farol, de segunda a sexta-feira, das 9 às 11 horas, das 14 às 16 horas. Vamos falar dos valores de lance mínimo, de lance máximo, como é que vai se proceder a questão com relação à lança aí? O lance mínimo avaliado é R$ 1.913,60. O lance máximo vai de acordo com as ofertas que forem chegando no processo, né? O leilão eletrônico, assim como o leilão presencial, os interessados vão ofertando, vão aumentando o preço até que tenha um arrematante. E posso garantir que é um excelente negócio para quem quer adquirir a sua motocicleta. Vai ser um investimento relativamente pequeno para veículos de qualidade ainda em condições de uso. Fique à vontade para acrescentar mais alguma orientação e convocar a todos novamente. Isso, não percam essa oportunidade de adquirir sua motocicleta em bom estado, por um preço acessível, e os Correios estão abertos à visitação de quem queira. Obrigado. Uma grande opção para você, trabalhador, que está aí cansado de esperar ônibus e ter com preço mínimo nesses lances aí, esse material importante. Esses veículos são 99 motos em excelente estado de conservação diante da renovação dessa frota dos Correios. Participe! Com as imagens de Márcio André e Fernando Palmeira para a TV Mar, da organização Ardon de Melo, canal 525 NET, claro. E a gente segue com você, por Orlando Santos, no TV Mar News. Muito obrigada, Fernando, pelas suas informações. Daqui a pouquinho a gente volta a se encontrar, porque você ainda tem mais informações para passar aqui no nosso programa, tá bom? E olha só, gente, agora a gente vai falar sobre um projeto de lei que foi aprovado, já é garantia aqui para o nosso município, mas que já deveria ser lei há muito tempo, né? Você sabia que as nossas escolas não contavam com psicólogos e assistentes sociais básico? Pois é, mas a partir de então, agora conta com isso, né? Graças ao projeto de lei da vereadora Olívia Tenório, e a gente conversa com ela sobre esse e outros assuntos agora aqui no estúdio. Olívia, bom dia para você, seja bem-vinda aqui ao TV Mar News. Então, uma coisa tão básica, como é que a gente lida com tantas crianças, com a diversidade e crianças com peculiaridades diferentes e não se tinha antes assistente social ou psicólogos nas escolas, né? Graças a Deus e ao seu projeto, então, você traz então essa iniciativa para o município de Maceió. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Bom dia. Bom dia, Forlane. Primeiro, eu queria agradecer mesmo a oportunidade de estar aqui. Eu comentei isso durante toda a campanha e eu gosto de reforçar que um mandato só é feito corretamente, só é feito junto com o povo. Então, a gente precisa realmente estar mostrando o que está sendo feito e principalmente ouvindo as sugestões, ouvindo as críticas, porque é através desses depoimentos que a gente realmente vai saber o que fazer lá dentro. É um mandato participativo e eu agradeço muito por ter essa oportunidade de poder falar com vocês sobre esse projeto. É um projeto que eu sou apaixonada. Na verdade, quando tive a ideia de fazer esse projeto, a minha família é composta de muitos professores e uma em particular, que é a tia Toninha, ela comentou que teve um aluno autista e que ela tentava ajudar ele realmente a ficar inserido, a aprender, a estudar mesmo, e ela não conseguia porque ela não tinha o conhecimento necessário para isso. Então, foi através desse tipo de depoimento que eu tive na minha própria família que eu pensei, e se a gente tivesse psicólogos e assistentes sociais dentro das escolas para ajudar a lidar com esses problemas?
para ajudar a lidar com a pessoa que tivesse uma necessidade diferente, seja por autismo, seja por dislexia, para começar a perceber isso e ajudar a auxiliar essa criança. Então, a gente começou a estudar, comecei a avançar nisso e descobri, na verdade, né, com a conversa com alguns psicólogos, que a criança, quando está em casa, começa a sofrer algum tipo de violência doméstica, seja ela algum tipo de violência sexual, psicológica, ela começa a mudar o comportamento. Ela começa a agir diferente, às vezes se retrai ou fica muito agressivo. E a gente que não tem esse estudo pode não perceber, que às vezes são mudanças sutis. Mas pessoas que trabalham com isso, como psicólogos, eles conseguem perceber essas pequenas diferenças e até salvar aquela criança daquele convívio que está sendo desastroso, ou até mesmo, se já tiver acontecido algum tipo de violência, tratar desde cedo para evitar que essa mácula se perdure aí para a vida toda. E o assistente social que vai saber conversar, que vai saber quais os meios legais para procurar para ajudar aquela criança. Então, a gente percebe que acaba ajudando de inúmeras maneiras, inúmeros problemas, e a gente consegue dar uma garantia para essa criança de realmente ser criança e de passar por esse momento aí que é tão difícil, né? Que é um momento de escola, um momento que a gente está começando a criar o nosso ser mesmo, consegue facilitar um pouco para essas crianças a terem uma vida realmente melhor. Então, a gente trabalhou muito para montar esse projeto, fizemos reuniões com o Sindicato dos Psicólogos, com o Sindicato dos Assistentes Sociais, para conseguir montar um projeto que fosse real e que pudesse ter eficácia aqui em Maceió. Graças a Deus, a lei foi aprovada, já entrei em contato com o prefeito JHC para que a gente possa colocar para funcionar o quanto antes. Coisa boa, né, gente? E o quanto que é importante, porque quando a gente lida com essas adversidades em que, infelizmente, existem na vida das crianças, de alguns jovens, né? Não é apenas a criança que precisa dessa assistência. E a escola não é feita apenas de alunos e professores, mas toda a comunidade escolar que envolve também a família da criança. E se a gente tem psicólogo e assistentes sociais que possam fazer esse meio campo, né, é realmente muito importante. Eu queria que você pudesse explicar para a gente como é que foi a aceitação, então, das escolas em relação a isso, já que esse debate foi feito, dos psicólogos, assistentes sociais. Como foi que eles receberam esse projeto? Olha, a recepção foi muito boa, inclusive tenho recebido inúmeras mensagens de apoio, mas claro que a gente encontra no caminho algumas barreiras. Eu já conversei um pouco com o secretário de Educação e ele achou um projeto essencial, a gente sabe da importância do projeto, mas a gente encontra também a dificuldade de, no quadro da Secretaria de Educação, não tem psicólogos e assistentes sociais suficientes para poder suprir toda a rede. Então, a ideia inicial é fazer um remanejamento da Secretaria de Saúde, da Secretaria de Assistência Social, mas estamos fazendo o estudo agora, o levantamento dos dados de quanto temos no município de Maceió, porque se for necessário, a gente vai fazer um chamamento para fazer o concurso público. Então, quando a gente começou a conversar, sentiu esse medo mesmo de como vai ser a logística disso, mas todos muito bem receptivos, animados porque sabe da importância, sabe da necessidade de quanto isso vai ser produtivo realmente, mas esse medinho da logística. Mas eu sei que quando o trabalho é bem feito, quando as pessoas querem fazer, a gente consegue. Então é só não ter preguiça de trabalhar e fazer acontecer. Pois é, falando em preguiça de trabalhar, vamos falar agora sobre como é que está a Câmara Municipal de Maceió. Não por preguiça, gente, mas para a gente falar sobre a atuação mesmo da Câmara em si. A gente sabe que as audiências ainda estão sendo realizadas de maneira online. Como é que está a participação dos seus pares? Está conseguindo caminhar do jeito que está, Olívia? Está conseguindo caminhar. Uma coisa que eu converso muito com eles é que a gente não tem a mesma produtividade quando é um trabalho online. Não por falta de vontade, mas porque não tem aquele calor no momento, você não consegue fazer trocas de experiências com a mesma velocidade que se tem no presencial. Então, a gente está tentando andar o mais rápido com isso, claro, e para a gente é muito necessário ainda estar em modo online, porque a gente sabe que por ser a Câmara Municipal da capital, a gente serve de espelho aí para o resto do estado. Então, a gente entende a responsabilidade de algo que a gente fizer aqui não vai importar apenas para a gente, para a nossa vida, e sim para todos. E por isso a gente sabe da importância de continuar de maneira online. Mas, claro, todos
com vontade de estar no presencial. Essa última semana mesmo, a gente precisou ter uma sessão presencial para votar os vetos do prefeito, os vetos do executivo, na verdade. E a gente percebe o tanto que rende mais, o tanto que a gente pode trocar figurinhas sobre outros projetos, fazer com que os projetos andem mais rápido. Então, para a gente é muito importante que volte. Mas, na realidade que a gente está, agora com essa nova variante, que parece ser bem perigosa também, que a gente não sabe exatamente como vai ficar, a gente está tentando respirar fundo e continuar dessa maneira online. Muito bem, Olívia, você é uma das 4 vereadoras que compõem a Câmara Municipal de Maceió, uma representatividade pequena, em número pequena, mas em representatividade grande, porque a gente sabe que vocês fazem um barulho ali naquela Câmara, graças a Deus. Eu queria que você pudesse falar sobre a tua atuação como mulher lá naquele espaço tão dominado, né, predominantemente masculino, e que inclusive traz aí projetos também muito interessantes que falam sobre, por exemplo, a pobreza menstrual, que você foi uma das mulheres também que levantou bastante essa bandeira. Exatamente. Infelizmente somos apenas 4. Eu queria que fôssemos os 25 mulheres. Não, estou brincando. Acho que a gente tem que ter os dois pontos de vista. Mas infelizmente somos muito poucas ainda. Mas eu fico muito feliz com a garra das 4 mulheres que estão lá dentro. As minhas colegas, elas são muito sagazes na luta também. Quando tem algo que incomoda, elas falam. E isso é muito importante. Quando a gente fala de mulher na política, ainda existe o pensamento, não acredito que seja verdade no todo, mas ainda existe o pensamento que são pessoas frágeis, que são pessoas que estão lá para obedecer a ordem ou do marido ou do pai, que não estão realmente com a cabeça lá dentro, que é apenas o corpo. E quando eu percebo que nós 4 estamos lá para lutar mesmo, para brigar, para levantar a bandeira, eu percebo que isso dá chance de outras mulheres se inspirarem, quererem também seguir essa carreira. Eu acho importante porque quando a gente entrou, é muito fácil você lidar com o machismo explícito, mas é muito complicado você lidar com o machismo de pessoas que nem sabem que são machistas. Então, acredito que quando chegamos lá e começamos a falar, começamos a levantar a bandeira, a primeira vez que eu falei o nome menstruação dentro da Câmara, eu vi os olhos arregalados, como se fosse algo de outro mundo, e eu percebo que a gente está conseguindo quebrar alguns paradigmas. Lá dentro, alguns homens que, talvez não por machismo, mas por costume, se assustaram quando a gente começou a realmente brigar como iguais e começaram a aceitar. Eu acho que a gente está começando a abrir esses espaços lá dentro. Eu acredito que hoje em dia a convivência com os nossos pares, com os homens lá dentro, é muito melhor do que no primeiro mês. Eles respeitam muito mais as nossas ideias, eles respeitam muito mais a gente, eles estão mais dispostos a realmente ajudar em um projeto que beneficie mulher. E um dos que eu falei a campanha inteira no ano passado e que eu fiz questão de ser um dos primeiros projetos que eu colocasse para frente aqui dentro é sobre pobreza menstrual. A gente sabe que, infelizmente, nem todas as mulheres têm condição financeira de comprar o absorvente e, por isso, acabam utilizando retalho de papel, utilizando miolos de pão, utilizando a palha do milho. E isso faz com que prolifere muitas doenças, virando aí um problema de saúde pública. Além da questão da higiene pessoal, que é muito importante, a gente percebe que isso pode gerar problemas que levam até a infertilidade. Um dos mais comuns que, infelizmente, a gente encontra é o câncer de útero. Inclusive, gente, pode gerar candidíase, que é o mais comum, e pode ser sexualmente transmissível. Ou seja, homens que pensam que eu estou me preocupando só com a mulher, são doenças que podem passar para vocês. E por isso que eu falo que é questão de saúde pública, não apenas de saúde da mulher. Mas, óbvio que a gente tem que ter uma preocupação também, um olhar diferenciado para a mulher. E por isso a gente levantou essa bandeira, começou a brigar, começou a falar da importância. Quando eu fiz o projeto, muito se falou sobre o impacto orçamentário, que seria complicado fazer com que isso acontecesse, mas a gente já começou a procurar maneiras de fazer essa implementação de maneira eficaz, claro. Não adianta eu falar lei e a gente não ter condição financeira de fazer. Mas procurar o recorte dentro das pessoas presas para conseguir fazer isso funcionar e a gente levar um pouco de dignidade menstrual para essas mulheres, que isso é muito importante. Eu conto com a parceria aí da secretária Ana Paula, que é a secretária da Mulher aqui de Maceió, que tem uma visão muito cuidadosa com essas mulheres. E a gente começou a montar o projeto junto com a Comissão da Mulher da Câmara, da qual eu sou presidente, para falar sobre a dignidade menstrual, que não é apenas dar o absorvente, mas é começar com as escolas para que tenha um banheiro com um chuveirinho ou com um chuveiro mesmo, uma ducha,
para que possa fazer a limpeza adequada na hora de trocar o absorvente, para que a gente possa falar sobre isso, não gerar esse tabu, esse medo de falar como se fosse algo errado, algo sujo, que a gente possa realmente mostrar para essas meninas, para essas mulheres, que menstruar é fisiológico e que a gente precisa ter um cuidado com isso para que não vire uma doença. Mas ainda é um caminho longo que a gente tem, mas eu acredito que vai dar certo. Já é lei aqui em Maceió, já conversei com o presidente Galba, ele vai, essa semana, acredito, promulgar a minha lei para que os absorventes fiquem disponíveis na rede pública de saúde. Outras vereadoras também fizeram leis nesse sentido, como Silvânia Barbosa, que já é lei também para que seja entregue nas escolas municipais esses absorventes. A vereadora Teica Nelma, que autorizou ao Executivo que distribua, que faça ações para distribuir para as mulheres de baixa renda. Então, em um grande conjunto, a gente está conseguindo avançar nesse tema e fazer com que ele seja ouvido por todos, para que a gente pare de ter medo de menstruar, que é uma coisa, né, tão natural. Imagina só isso para uma adolescente, né? Quando tudo começa, quando aí tudo ainda é novo para ela e ela ter que lidar com a menstruação sem ter absorvente, é uma adolescente que vai faltar muito provavelmente às aulas no período menstrual. Aí você imagina só, uma vez por mês, por 5, 3 dias na semana, essa adolescente faltando aula, enfim, resolve um problemão. Muito obrigada. A gente fala também sobre o projeto de lei do cursinho pré-vestibular gratuito para pessoas que precisam. Muito bacana também, né? Pois é, quando a gente começou a trabalhar com a educação, eu sempre falei, a gente precisa muito valorizar os professores, mas educação é mais do que isso. Educação é o garantir que o filho do pobre vai ter a mesma oportunidade que o filho do rico. Então, tudo isso a gente precisa se preocupar. E na minha época de vestibular, eu tive a oportunidade de fazer cursinho, tive a oportunidade de me capacitar e relembrar todas as matérias, né, do ensino médio, que é muito extenso, para que eu pudesse realmente passar em um bom curso, em uma boa faculdade e daí seguir minha profissão. Eu sou advogada. E eu percebi que o cursinho é muito caro. Agora que eu tenho um filho, que eu comecei a me preocupar com as contas, eu vi que é muito caro. E eu fico pensando, e a pessoa que não tem condição de pagar? Ela não merece estudar, ela não merece aprender a relembrar de tudo e ter uma real condição de entrar na universidade, em uma universidade boa, em um curso bom, com um nivelamento adequado para poder estudar? Ela tem esse direito. Inclusive, a educação é um direito que está na nossa Constituição Federal, na nossa Carta Maior, na nossa Carta Magna. Então, por que não tem um cursinho para eles? Então, eu fiz uma lei autorizativa para que o Poder Executivo possa criar esse cursinho, para colocar à disposição aí de todos os adolescentes. Inclusive, na lei também deixa permitido para que adultos possam fazer esse cursinho pré-vestibular, para poder prestar o Enem, fazer uma faculdade e aumentar, né, as oportunidades de emprego na vida. E com essa lei autorizativa, agora é correr atrás, é conversar com o secretário de Educação, é conversar com o prefeito, para tentar colocar em funcionamento aqui em Maceió. Porém, esse, como a gente sabe que é um custo muito maior de professores, de estrutura, de logística, a gente sabe que, infelizmente, vai demorar um pouquinho mais. Mas vamos trabalhar, correr atrás para que aconteça o quanto antes. A gente continua falando sobre educação, dessa vez sobre educação empreendedora também. Você levanta bastante essa bandeira, né? Importante que a gente consiga entender o quanto que é importante a gente entender de empreendedorismo desde cedo também, né? Isso mesmo. Como você percebeu, eu amo educação. Eu acredito que através da educação que a gente vai conseguir mudar a mentalidade do Brasil, vai conseguir melhorar as perspectivas do Brasil, que tem aí condição para ser um país de primeiro mundo e que a gente sabe que infelizmente não é. Sobre a educação empreendedora, foi um projeto que eu fiz em parceria com a Isabel. Ela trabalhou muitos anos no Sebrae e hoje em dia ela compõe a rede global de empreendedorismo. E aí eles me encontraram, ainda na época da campanha, conversaram muito comigo sobre isso e me mostraram a importância de a gente entender sobre empreendedorismo. Muitas pessoas pensam que empreender é apenas criar uma empresa, o que é muito importante, mas empreender é mais do que isso. Um pensamento empreendedor na sua vida faz com que você consiga se organizar melhor na distribuição do tempo, faz com que você consiga correr atrás daquilo que você quer, seja ser político, seja ser médico, seja ser empreendedor. O que for, você consegue se organizar melhor para poder correr atrás disso, para entender o que pode, o que não pode, para ter uma noção básica de estrutura financeira, para entender que o cartão de crédito não significa que você tem dinheiro, que uma hora a conta chega.
E tudo isso, quando a gente coloca na ponta do lápis, quando a gente começa a entender o que significa, faz com que a gente tenha uma saúde financeira muito melhor. Consequentemente, uma qualidade de vida muito melhor. Aqui no Brasil, a gente tem o costume de pensar que para você ter uma boa profissão, você tem que ser servidor público, você tem que passar em um concurso. O que é aí na contramão do resto do mundo. Quando você empreende, quando você começa a levantar uma empresa, você começa a dar a oportunidade de gerar renda, de gerar emprego, de fazer com que o Brasil entenda que somos muito mais, que podemos oferecer muito mais do que ficar sentado atrás de um birô. O que também não é um problema, mas muitas vezes as pessoas que não têm perfil estão lá dentro por ter medo de empreender. E a gente quer mudar essa cultura, quer mudar essa mentalidade desde novinho, para que cresçam realmente querendo correr atrás dos seus sonhos e não apenas fazer mais do mesmo. Muito bom. E, Olívia, você, além de tudo isso, além de ser advogada, de ser vereadora, você agora é mãe também, né? Bebezinho de apenas 3 meses em casa, gente, já está na luta aí nas ruas. Enfim, eu queria que você pudesse explicar para a gente como é que tem sido essa nova experiência na tua vida, como tem sido conciliar a maternidade com a tua vida política. Coisa que muita mulher também já vem passando por isso, né? Muita mulher sabe também o que é conciliar a maternidade com o emprego, mas a política, ela exige bastante também, né? Orlando, você perguntar isso para uma mãe, é pedir para chorar, né? Mas minha filha, graças a Deus, ela é muito saudável, tem apenas 3 meses, mas já é muito espertinha, então consegue ficar em casa com a vovó para que eu possa trabalhar. E eu acredito que quando a gente se torna mãe, a gente começa a ter uma visão muito diferente de tudo. Ao mesmo tempo que é difícil voltar a trabalhar, sair de casa, deixar minha filha, mesmo que eu tenha a tranquilidade de saber que tem leite congelado, leite materno mesmo para ela, é uma dor muito grande você sair de casa e achar aquele serzinho pequenininho lá. Mas quando eu me tornei mãe, quando Isabela nasceu, eu olhei para ela e pensei, caramba, eu tenho que trabalhar mais ainda, porque eu quero um mundo onde eu me sinta segura e tranquila para que a minha filha possa crescer. E isso me dá muito mais energia para estar na rua. Ao mesmo tempo que é difícil sair de casa, eu penso, ninguém está sentindo o que eu estou sentindo. Cada mãe sente diferente, pai sente diferente. Então eu tenho que usar esse sentimento para correr atrás do que é bom para ela. E isso está me dando muita energia para poder ir, para poder fazer. Claro, com os horários ainda limitados, voltando cedo para casa, para poder ficar um pouquinho com ela antes de ela dormir. Mas esse amor me motiva muito a correr atrás de uma Maceió melhor, a correr atrás de fazer realmente leis que funcionem, que deem certo e de fiscalizar para que a gente consiga ter uma comunidade melhor, ter uma sociedade melhor. E quando eu falo melhor, não é só na condição de ter algo que preste, mas é de ter pessoas que queiram fazer o melhor. E eu acredito que quando a gente está muito cheia de amor, quando a gente está muito cheia de boas ideias, a gente acaba transbordando isso, passando para quem está perto da gente. Então, por mais que seja difícil, Isabela para mim é uma inspiração e me faz ter mais vontade mesmo de correr atrás, mesmo sendo difícil, mesmo sendo estressante, mas vale a pena e está dando certo. Que coisa boa, então. Tamo junto, viu? Eu sei muito bem o que obrigada. É isso. Muito obrigada pela tua participação aqui no TV Mar News. É a primeira vez que eu lhe encontro pessoalmente aqui, mas as portas estão sempre abertas. Espero que a gente possa encontrar também outras oportunidades. Muito obrigada, Tá Porlane. E se você me permitir deixar um recadinho aqui para todo Claro. mundo. Gente, eu tive um ano muito turbulento, muito louco, mas em nenhum momento deixei de trabalhar, porque sei da importância que é eu fazer o que eu prometi, que é transformar Maceió em uma cidade melhor. Mas isso só é possível junto com vocês. Que vocês fiscalizem, que vocês vejam os projetos que a gente está apresentando, se vocês acham bacana, se vocês acham que precisa de alguma alteração, toda sugestão, todo depoimento, toda crítica é bem-vinda para que a gente possa construir realmente um mandato melhor, um mandato participativo. E por isso eu convido todos vocês a ir para o meu Instagram para a gente continuar essa conversa, para eu apresentar os demais projetos que eu apresentei. Segue lá, Olívia Tenório _, porque o mandato participativo só é feito junto com vocês. Então, me procurem para a gente continuar essa conversa, tá certo? Obrigada, Porlane. Eu que agradeço. Olha só, gente, é uma excelente oportunidade. Não é todo mundo que se coloca à disposição dessa forma, não, viu? Obrigada, viu, Olívia? Obrigada. E a gente vai agora para um rápido intervalo, mas volta daqui a pouquinho trazendo mais informações para vocês. É já já.